Salve galera, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo? Thiago aqui falando, e bem, faz tempo né? Eu não vou tentar me desculpar, mas bad minha galera. Mas o objetivo é voltar com tudo, então já senta o dedo nesse like aí para as pessoas verem que eu tô de volta. E para todos que ficaram aí no canal e aos próximos que vão me acompanhar, um muito obrigado. Então chega de papo furado e bora pro recap dessa semaninha, pode crer? Vixe, não sei nem se sei fazer mais vídeo pro YouTube, hein? Vamos ver o que dá. Acordando com o cantarolar dos pássaros e uma pequena brisa refrescante, vemos um cavaleiro que parece ter diversas riquezas por conta de sua armadura. Depois de ter surtado por um breve período, o cavaleiro chamado de Ark percebeu que estava dentro do jogo que ele era super overpower. Testando todos seus equipamentos pouco desumildes e suas habilidades capazes de desmatar a floresta amazônica, Ark, que gastou energia o suficiente, começou a sentir aquela vontade de bater um rango, então começou a se dirigir para a cidade mais próxima. Enquanto se locomovia no ar utilizando uma de suas habilidades, ele foi até um lago e ao ver seu rosto refletido na água, acabou se tocando que ele estava com uma aparência pay to win de esqueleto que ele tinha comprado numa loja de cash no seu antigo mundo. Para evitar chamar a atenção das pessoas e descobrirem que na verdade ele era um esqueleto, Ark jurou para si mesmo que faria tudo de forma normal. Na cidade, enquanto se misturava com todos os figurantes, Ark passando pelas tendas foi fisgado por um cheiro divino que deixou ele doidão. Apesar de estar quase babando em cima da comida, ele estava sem um tostão no bolso, então decidiu que tinha que arrumar alguma forma de fazer grana o mais rápido possível para botar o rango para dentro. Passando por um beco, ele acabou escutando um meliante menosprezando uma 10/10, dizendo que ela não passava de uma mísera elfa. Na hora que o Ark ouviu isso, ele entrou em êxtase pensando que não podia deixar passar essa oportunidade. Vai que ela realizava suas fantasias, né? Ele até tentou entrosar, mas no final das contas ele acabou perdendo a elfa de vista, então voltou ao seu plano original, que era conseguir um trampo. Assim que chegou no local que contrata os mercenários, ele foi instruído a realizar uma tarefa bem simples de matar alguns javalis para conseguir a sua licença. Sendo uma mão com açúcar, ele rapidamente pegou os javalis e de brinde ainda matou um orc em uma talagada só, já que o menino é pouco AP. No entanto, na estrada de volta para a cidade, ele notou que algumas garotas e seus guardas estavam sendo atacados por um grupo de bandidos. Como o Ark não podia ficar apenas olhando os bandidos forçarem as garotas, ele em um instante se teleportou para trás do líder deles e acabou com todos em apenas um balançar da sua espada. Depois de se acalmarem, as agradeceram por ele ter salvo elas e se apresentam como sendo Lauren Luvierte e Rita. A criada chegou a questionar se ele era algum tipo de cavaleiro de algum nobre, mas Ark rapidamente desviou o assunto, pois na história do seu personagem ele era um cavaleiro sagrado que sofria de uma maldição terrível e estava em uma jornada para encontrar uma forma de se curar. Enquanto elas se trocavam, Ark aproveitou que nenhuma delas estava olhando e foi queimar os corpos dos bandidos, além de pegar todos os pertences deles, já que ele precisava garantir a janta, né? Depois de escoltar elas de volta para a cidade, Ark botou um pau na mesa e mostrou que ele era mais viril do que imaginavam, já que terminou a tarefa muito rápido. Comemorando sua licença de mercenário, Ark pediu que a dona da hospedaria mandasse todo o rango possível para o quarto dele. Enquanto se esbaldava na comida e na bebida, a ficha dele finalmente caiu e percebeu que a partir de hoje esse era seu verdadeiro mundo. No dia seguinte, para manter a pose e esconder o fato que é super forte, ele foi realizar uma tarefa simples de escutar uma garotinha na colheita de ervas. Chegando na pequena vila, a garotinha Marca, quase que se borrando pelo tamanho do nosso protagonista, convidou ele para tomar um chazinho e conversar se ele realmente queria ajudar ela em uma tarefa simples como essa. Ark, todo simpático, concordou e sem perderem tempo, foram em direção à floresta. No meio do caminho, Marca começou a contar que o verdadeiro motivo por trás desse pedido era para deixar sua mãe feliz, já que antigamente quem cuidava da colheita de ervas era seu pai, que acabou falecendo. Enquanto Marca explicava detalhe por detalhe de cada tipo de planta, Ark acabou notando uma movimentação estranha vindo de um arbusto, e já preparado para enfrentar o camunhão, uma mistura de raposa com esquilo selvagem apareceu. O bichinho que estava machucado foi curado pelo Ark, e sem pestanejar ele decidiu se juntar ao grupo do nosso protagonista esqueletoso. Usando como base seus rabos parecidos com dentes de leão, Ark deu o nome de Ponta para o bichano, e todos juntos continuaram caminhando floresta dentro.
Assim que chegarem a uma cratera gigantesca, Marca, que não consegue olhar aos arredores para checar se está tudo seguro, foi correndo em direção à árvore no centro e não percebeu que tinha um fodendo jacaré lagarto tiranossauro de 30 metros de altura pronto para ter sua primeira refeição do dia. Ark, sem perder tempo, se teleportou para salvar a garota e começou a ter uma batalha épica com o Mostrengo. Ou é o que eu gostaria de dizer, se o protagonista não fosse tão OP. Graças aos seus equipamentos super roubados, nem mesmo o raio de petrificação ou o gás tóxico do lagartixão surtiram efeito nele. Mostrando o que é capaz, com o balançar da sua espada, Ark usou sua magia de julgamento e cortou o bicho em dois com apenas um golpe. Até ele mesmo achou que essa magia estava OP demais para ser verdade. Depois de tudo ter voltado ao normal e Marca coletado algumas plantas, eles voltaram para a vila, levando junto deles um javali que foi pego de tabela, que ajudaria eles a esconder a história do lagartixão. Com todas as aldeias felizes, porque ia rolar um rango de javali de grátis essa noite, Marca e sua família se despedem do nosso nobre cavaleiro e seu companheiro Ponta. Para finalizar o dia, Ark já mandou para a dona da hospedaria que não podia faltar aquela cachaça e aquele rango de respeito em seu aposento. Passado algum tempo, Ark, para conseguir seu sustento diário, começou a fazer algumas pequenas missões para a guilda. Em uma delas, depois de acabar com alguns bandidos e pegar seus espólios, a elfa 10/10 que estava espreitando a caverna já veio com tudo pra cima dele, achando que ele era um dos bandidos. Apesar dela ser super veloz, mesmo com toda essa sua formosidade, Ark rebateu todos seus golpes e começou a explicar que tudo isso não passava de um mal entendido. Não dando bola pra ele, ela continuou com isso até se deparar com o Ponta. Aí ela começou a se tocar que nosso prota esqueletoso não era um bandido, pois o Ponta é uma criatura espiritual, conhecida por ser cautelosa até com os elfos que têm os corações puros, então imagina com os humanos. Se desculpando pelo mal entendido, ela explica que foi atrás de algumas crianças elfas que tinham sido raptadas para serem vendidas no mercado negro. Ark até chegou a oferecer ajuda, mas como ela parece ter um histórico bem ruim com os humanos, ela apenas foi fria e disse que não era necessário, já que isso era um problema dos elfos, assim então partindo para o seu próximo destino. Apesar de tudo isso, Ark ficou super empolgado, já que para um gamer que nem ele, isso era claramente um evento especial para ajudar uma elfa lindona. Depois de encher a cara naquela noite e pensar que não podia deixar passar essa oportunidade, Ark, todo vigoroso, decidiu que mostraria sua maestria com a espada para ela. Então no dia seguinte, ele já foi para a floresta em busca dos elfos. Depois de andar um pouco, Ark ouviu uns gritos e se deparou com o Arrombado e seus capangas, que estavam sequestrando algumas elfas. Sendo repugnante e ameaçando as crianças de tudo quanto é forma, Ark, que estava prestes a ir ajudar, foi surpreendido pela Crush, que simplesmente saiu fatiando todos os caras. O líder deles, obviamente, usaria pressão psicológica, ameaçando de matar as elfinhas, mas como nosso protagonista não podia ficar para trás, essa era uma oportunidade perfeita para demonstrar sua força, e assim tentar conquistar a cremosa. Teleportando para trás do líder, Ark meteu um lariate que na hora deixou o cara inconsciente, abrindo espaço para Elfa fatiar o resto dos figurantes. Assim que tudo foi resolvido, ele foi lá e libertou as crianças, além de curar elas e retirar seus colares amaldiçoados sem usar encantamento nenhum. O que foi uma ótima coisa, já que a Crush ficou baita impressionada com isso. Dizendo que ele era meio estranho, já que ouviu falar que todos os humanos eram bárbaros e perigosos, a elfa se apresenta como sendo Ariane Glennis Maple, uma elfa guerreira. Foi nessa hora que um papagaio veio entregar uma mensagem para ela, dizendo que a sede de onde estavam mantendo os elfos ficava na cidade de Diento. Sem pensar muito, Ariane, que não é boba, já perguntou pro esqueletoso se ele poderia trabalhar como um mercenário para ela. Apesar de saber que alguns outros elfos rejeitariam essa ideia pelo fato do Ark ser um humano, Ariane fez questão que ele se juntasse a ela para salvar os outros elfos, já que viu que ele era uma boa pessoa. Depois de analisar bem o plot, a situação, Ark concordou em ajudar e se teletransportou com ela até Diento. Ainda espantada por ele conseguir utilizar magias lendárias ainda por cima sem recitar, ambos foram se encontrar com um outro elfo dentro da cidade. Ark estava todo empolgado, pensando que encontraria com um outro elfo 10/10 que nem Ariane, mas suas expectativas foram por água abaixo quando viu um elfo mal encarado, full putaço, que parecia querer esganar o prota. Para evitar que os cidadãos notassem, ambos foram para uma taverna ao ar livre conversar sobre o plano de invadir o estabelecimento que tinham conseguido informações. Na mesa, o Ark estava tentando entrosar, enquanto os elfos batiam aquele rango, mas Danka, um guerreiro elfo assim como Ariane, só continuava com vontade de esganar o coitado. Aproveitando que eles teriam algumas horas livres até a infiltração, Ark foi vender o loot que tinha pego dos ladrões, além de bater um rango também, já que ele não é de ferro.
é de osso, kkk. Sentindo o incrível sabor da cerveja em seus ossos, mudamos a cena para algum lugar da cidade no subterrâneo, onde várias elfas estavam sendo mantidas presas por uns marmanjos. Enquanto elas ficavam sendo ameaçadas a todo momento, Ark e seu grupo começaram a colocar o plano em ação. De praxe, não deixando a oportunidade passar, o Prota facilmente teleporta todos para cima da casa em total silêncio, o que fez com que ficassem impressionados para variar. Ariane, que impõe muito respeito, resolveu tentar entrar primeiro, mas adivinha só, ela convenientemente ficou entalada na janela. Não sei porque eu sinto que já vi essa cena em algum lugar. Assim que abriram a primeira porta, viram que todos os bandidos do quarto tinham ido misteriosamente de Americanas. Meio confusos por não saber o que estava rolando, todos então se separaram e foram checar os outros locais da casa. Ark foi para outro quarto e viu que também tinham vários bandidos mortos. Enquanto vasculhava de supetão, uma ninja chegou metendo a kunazada nele. Apesar da incrível velocidade dela, ele estava mais preocupado em ver que ela tinha orelhas peludas e um rabo fofinho do que a força em si. Curiosa para saber como ele conhecia a palavra ninja, Ponta de repente apareceu e isso foi o suficiente para fazer com que ela guardasse sua espada, já que ter a companhia de uma criatura espiritual significava que o Ark não era uma má pessoa. Para compensar pelo seu ataque, a ninja avisou ele que além dos elfos que estavam no subsolo, tinha mais 2 sendo mantidos em cativeiro na mansão do Senhor das Terras. Sem nem esperar que o Ark perguntasse seu nome, ela saiu voando pela janela, e na mesma hora ele foi se encontrar com Ariane e Danka para mostrar as novas informações. Depois de analisarem os papéis, todos chegaram à conclusão que resgatariam os elfos dessa casa e logo em sequência iriam ao palácio botar para quebrar. Depois de acabarem com o resto dos figurantes, Ark e seu grupo pegaram as elfas e se teletransportaram para longe da cidade. Danka ficou encarregado de levar elas para suas casas e pediu pela primeira vez que nosso prota cuidasse bem da Ariane. Claramente dizendo que faria o possível para proteger sua crush, ambos foram voando em direção ao palácio. Certos de que se infiltrariam sem fazer um barulho sequer, eles mal pisaram no chão e na mesma hora alguns guardas já avistaram os dois. O Ark, que não podia tentar ser um pouco mais discreto, já usou uma habilidade que pegou no sino e fez barulho até na cidade vizinha se duvidar. Ariane, que corria fazendo piada que não tinham se infiltrado de forma sorrateira ova nenhuma, acabou utilizando o sneak nível 100 do Prota para se safar de todos os guardas e assim ir salvar as elfas presas. Literalmente explodindo a porra toda, eles entraram no quarto do Senhor das Terras, e Ariane, que tava puta da cara com essa situação, já chegou metendo a bicudona nas partes baixas do meliante. Enquanto isso acontecia, Ark, que tava sentindo dor só de ver essa cena, acabou encontrando uma parede falsa cheia das granas, e para variar, ele aproveitou para confiscar esse dinheiro. Ariane, que ainda tava metendo chumbo, chamou as outras 2 elfas para se juntarem a ela, e bem... Não precisa falar muito pra saber o que aconteceu com esse cara, né? Depois dessa barulheira toda, os guardas finalmente chegaram no quarto e tiveram a audácia de tentar confrontar ela, que foi uma péssima ideia, já que acabaram virando toicinho defumado. Ark, que continuava confiscando esse dinheiro, foi pego de surpresa pela Ariane, que queria saber o que estava rolando lá. Bem esperto, ele inventou uma historinha que era para não dar a oportunidade deles restabelecerem seus cativeiros. Aliviado que ela acabou engolindo a história, Ark e a Crush se teletransportaram para fora do palácio e começaram a trocar uma ideia sobre o que iriam fazer a partir de agora. Como ainda tinha que resolver o caso dos elfos sequestrados em outras cidades, Ariane ofereceu que o esqueletoso se juntasse a ela em sua jornada. Perdido em seus pensamentos, ele já estava todo empolgado por esse grande evento que aconteceria, mas surgiu a preocupação que os elfos anciões não aceitariam ele, já que ele não poderia tirar sua armadura. Ariane, jurando que nunca apontaria sua espada para o Ark, ainda mais depois de tudo que ele tinha feito por ela, acabou tocando o coração do nosso prota, que decidiu mostrar seu verdadeiro eu. Ark se despiu e mostrou a cabeçota. Ark tirou o elmo e mostrou que na verdade estava amaldiçoado e seu corpo tinha se tornado em um esqueleto. Ela deu uma boa analisada nele e chegou à conclusão que estava tudo bem e não era para ele se preocupar, pois seu segredo seria mantido pelos elfos. Com os dois acertados e o Ark feliz da vida por ter dado um passo a mais em direção a realizar suas fantasias com a Cremosa, ambos formaram essa aliança e foram em direção à Vila dos Elfos. Como a viagem era longa e ainda iria demorar mais 2 noites para chegarem, os dois decidiram parar em frente a um lago para passar a noite por lá. Conversando um pouco em frente à fogueira, Ark percebeu que a Cremosa estava doida para dar uma comida, então foi atrás de caçar uns javalis para janta. Nisso, ela ficou esperando junto do ponto até que ele voltasse, só que ela não estava se aguentando para dar uma amassada naquela bola de pelos.
Assim que capturou os javalis, ele voltou à fogueira e se deparou com uma cena um tanto peculiar. Perguntando que porra que era aquela, Ariane, toda envergonhada, tentou disfarçar, mas falhou miseravelmente. Em um outro lugar do mundo, vemos a princesa Yuriarna conversando com sua criada sobre os incidentes que aconteceram com aquele nobre, que com toda certeza virou um monobola. Além de palpitar que algum de seus irmãos tinha algum tipo de envolvimento direto com o comércio de elfos. Em busca de descobrir a verdade de quem está por trás do rapto deles, ela e seus irmãos têm uma reunião com o atual rei, e com isso ela foi designada para viajar e tentar conversar com o líder deles. Voltando ao Prota, assim que chegaram em Lalatoia, a vila dos elfos, Ariane pediu que ele esperasse um pouco, já que iria pedir ao ancião da vila a permissão para que ele pudesse entrar. Ark, todo empolgado, já começou a delirar sobre o quanto isso parecia uma cena de um mundo de fantasia, mas não demorou muito para que ele desse uma acalmada, já que levou fucking 350 anos para ela voltar, dizendo que finalmente tinha conseguido a permissão. Adentrando o recinto, ele ficou todo impressionado como eram as estruturas das casas, mas nem deu tempo de apreciar a paisagem, já que foi direto conversar com Dila e Glennis, os anciões da vila. Chegando lá, ele ficou de cara, já que na verdade eles eram os pais da Ariane. O futuro sogrão agradeceu por tudo que ele fez pelos elfos, além de ter cuidado de sua filha. Já sua esposa, que apesar de ter 245 anos, claramente demonstrava que sua formosura continuava intacta, se é que você me entende. Dentro da casa, Ariane e seu pai decidiram viajar no próximo dia para Maple para esclarecer todos os incidentes com o Senhor Feudal, botar a limpo o contrato de tráfico de elfos que eles acabaram encontrando. Depois de todos jantarem e descansarem, o dia seguinte chegou, e enquanto Ariane ia com seu pai até Maple, através de uma magia de teletransporte, Ark ficou com a futura sogrona em Lalatoia. Já que os dois estavam a sós, ela aproveitou para começar a mostrar a cidade para ele, e no caminho foram parados pelas crianças que agradeceram ao Ark, já que ele tinha salvo elas. Antes que continuasse a caminhada, Glennis parou e perguntou com aquele sorrisinho maroto se ele não estava afim de fazer algum tipo de exercício com ela. Ih, rapaz, Ariane e o sogrão que se cuidem, hein? Enquanto isso, lá em Maple, os dois começaram a bater boca com o resto da trupe de elfos, já que aparentemente a maioria só queria ver tiro, porrada e bomba contra os humanos. No entanto, o chefão, que tem um cérebro em vez de só músculos, disse que para evitar que rolasse uma guerra, eles continuariam com as operações para resgatar os elfos sequestrados, e que ficariam de olho nos humanos. Voltando à Lalatoia, para infelicidade de muitos, o tipo de exercício que a Glennis queria fazer era um duelo, para ver se o Ark era digno de acompanhar sua querida filha em sua caminhada. Depois de ela levar umas boas porradas durante algumas horas e ela mostrar que é extremamente forte, Ark, como seu último recurso, resolveu usar sua arma secreta, teleportando para trás dela. Dizendo que havia vencido, ele na mesma hora é brutalmente abatido antes mesmo que sua espada encostasse nela. Glennis, que estava preocupada por estar ficando tarde e que precisava fazer a janta, chamou ele para que voltassem para casa e tomassem um banho quente para dar aquela relaxada. Dentro da banheira, fazendo piada consigo mesmo que parecia uma moçada na água, Ark acabou sendo agraciado por uma imagem divina, já que a Ariane não percebeu que ele estava no banho e bem, no final ela saiu explodindo tudo. Mais tarde, na mesa, com os dois encabulados pelo que tinha acontecido, Dylan, para quebrar o gelo, começou a contar tudo o que conversaram na reunião e decidiram oficialmente tornar o Ark como companheiro da Ariane na missão de resgate. No entanto, eles não teriam tanto dinheiro assim para dar para ele, então pagariam com informações sobre alguma forma de curar a sua maldição. Obviamente, ele não precisava nem pensar, já que na verdade, pelo simples fato de estar junto da Cremosa, já seria o suficiente para continuar ajudando com a missão. Assim que ele foi pra cama, só pelo meme ele foi tentar usar uma magia em si mesmo para ver se conseguia retirar a maldição, e o resultado seria surpreendente, se não durasse 3 segundos. Na manhã seguinte, os dois já foram em direção ao Lave, a capital do reino, onde lá encontrariam os panguão que estão raptando os elfos. Depois de andarem um bom tempo e o Ark correr igual marica dos insetos porque não curte levar uma picadura, lá eles foram descansar em uma pequena vila e planejar seu próximo dia. Nesse mesmo tempo, a princesa de Olave, que está encarregada de ir conversar com os elfos, está doidinha tentando ir o mais rápido possível, mas não percebe que a Tramoia está rolando solta pra cima dela. De volta à longa caminhada, Ariane, pensando que sua irmã logo iria se casar, comentou pro Ark o quanto ela gostaria de dar o rabo para ela. Obviamente, um rabo de lobo assombração, que é utilizado para os véus das noivas.
Coincidentemente, nada devido ao roteiro, uma matilha de lobos assombração apareceu na frente deles e a porradaria começou a rolar solta. Apesar dos lobos usarem o Kage Bunshin do Naruto, a Kakashi Sensei facilmente deu conta dos lobinhos, o que permitiu que o Ark fosse em direção ao líder e percebesse que aquela espécie de anel estava controlando o bichano. Depois de arrombar o anel do lobo, Ark contou para Ariane a história do basilisco, que ele também tinha arrombado o anel, e obviamente ela ficou chocada o quão eclético ele era. Pedindo um tempo para se recompor, ela foi atrás do rabo do lobo para dar de presente para sua irmã. De volta, a princesa Yuriarna, que estava meio aflita por sentir que tinha algo errado, do nada é surpreendida por um suposto ataque que a carruagem começou a sofrer. Sua empregada até tentou proteger ela, mas no final as duas foram de arrasta para cima, e os caras que eram comandados por um de seus irmãos, todos alegres, estavam fazendo o possível para simular que isso tinha sido obra de verdadeiros bandidos. No entanto, do nada, um ponta selvagem apareceu, juntamente do Ark, que não esperou nem um segundo para esmigalhar o braço de um dos caras. Nada bom para os subordinados, a matilha dos lobos assombração colaram na festa também para dar um pau neles, e no final das contas só sobrou um maluco que saiu vazado. Achando que agora estava seguro e ninguém estava por perto, Ark começou a usar uma magia divina que podia reviver as pessoas, se não tivessem sofrido ferimentos muito graves ou tivessem morrido há muito tempo. Depois que a maior parte das pessoas foram revividas, ele voltou a Ariane para continuar em sua viagem, enquanto a princesa, como uma boa diplomata, fez um discurso gigantesco de como eles foram agraciados por Deus e que agora eles eram imparáveis. Dentro da cidade, enquanto Ark apreciava a paisagem e dizia parecer uma cidade tranquila, Shiomi, a ninja das orelhas peludas, misteriosamente apareceu, descendo a porrada em 3 marmanjos que estavam dando em cima dela. Ariane já tava com ciúmes, querendo saber quem que é essa piranha, querendo dar em cima do seu esqueletão, mas Ark explicou que se encontrou com ela lá em Diento, na casa do Lorde, e que foi ela quem tinha dado o pergaminho com os nomes dos sequestradores. Para não chamarem tanta atenção, eles se dirigiram para um local mais privado, onde todos se apresentaram formalmente. Não podendo deixar a oportunidade passar, Shiomi, sabendo como o Prota é forte por um cara, foi pedir a ajuda dele para resgatar o povo fera, que também estava sendo sequestrado. Como no momento ele estava contratado para ajudar os elfos, ele meio que foi obrigado a recusar, mas Ariane, que sabe a dor de perder seus companheiros, interviu e disse que estava tudo bem em ajudar eles, já que matariam 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto isso rolava, o irmão da princesa Yuriarna estava loucão, gritando com seu subordinado, perguntando que porra que ele estava fazendo, que os lobos não deram conta da sua irmã. O cara, que é o Snape encarnado, explicou toda a situação e disse que ele deveria se proteger em uma casa isolada secreta, até que a poeira abaixasse. O lerdão, que não sabia que estava sendo usado, seguiu as indicações dele e foi em direção ao esconderijo. Depois de bolarem todo um plano, Chiyomi começou a levar os dois até o local onde estavam presos seus companheiros, contando um pouco sobre o fundador do seu clã. Ark do nada começou a ter um de seus ataques de êxtase por ligar os pontos e perceber que o líder era japonês também, já que o nome dele era Hanzo e criou o clã Jinshin. As duas só ficaram paradas olhando tipo, what the fuck? Tu tá bem, cara? Depois dela repassar qual seria o plano, todos combinaram de se encontrar à noite e por isso Ark e Ariane foram para a hospedaria fazer seus preparativos. Enquanto comiam, Ariane perguntou se ele não estava afim de comer uma outra coisa mais suculenta. Mas na verdade ela estava falando sobre aqueles insetos que ele estava com medo mais cedo. No local do encontro, Ark teve a brilhante ideia de comprar uma máscara bizarra que pagou super caro, dizendo que tinha valor histórico, mas tanto Ariane quanto o Ponta, além de acharem horripilante, só acreditavam que o vendedor na verdade passou a perna nele mesmo. Assim que Chiyomi chegou, Ark percebeu que tinha um outro ninja com ela, chamado Goemon, e sem nem mesmo trocarem uma palavra, ambos partiram um para cima do outro. Eles na hora viraram super amigos, dizendo que ambos eram fortes e bons, enquanto as duas estavam lá boiando sem saber o que estava rolando. Deixando tudo isso de lado, assim que o sino tocou à meia-noite, todos se posicionaram e começaram o ataque. Como precisavam ganhar algum tempo para que Ariane e Chiyomi se infiltrassem, os dois parrudos da linha de frente foram na cara e na coragem até o portão descer o sarrafo em todo mundo. Goemon, que fez curso com Sarutobi no Jutsu de Terra, já entrou com os guardas e o portão junto para dentro do castelo, sem nem mesmo tocar a campainha. O que era para ser apenas uma isca para tirar a atenção dos guardas, no final das contas acabou se tornando uma disputa entre o Ark e o Goemon para ver quem que era mais overpower.
Passando um pouco dos limites, os dois acabaram se soterrando junto dos guardas e o anime terminou assim. Ou será que não? As duas que continuavam procurando os escravos acabaram se deparando com os figurantes que, como já era esperado, não deram nem pro cheiro. Depois que deram aquela flambada nos guardas, elas acabaram encontrando o cativeiro e, sem perderem tempo, já foram liberando todo mundo e encaminhando para uma sala segura. De volta à entrada do castelo, apesar de tudo destruído e soterrado, Ark e seu mano Goemon não sofreram nenhum arranhão, graças ao poder da broderagem. Como a estrutura principal já tinha sido investigada, todos, com exceção do Goemon, foram para o prédio dos fundos dar uma checada para ver se encontravam mais cativeiros. Descendo a porrada em todo mundo que aparecesse na frente, Shiyome acabou encontrando finalmente uma porta que levava ao subterrâneo e chegando lá, eles encontraram mais uma penca do povo fera. Infelizmente, como nem tudo são flores, em uma das celas haviam dezenas de pessoas empilhadas, que tinham algum tipo de ferimento ou doença, e já que elas não poderiam ser vendidas, bem, F. Ark pela primeira vez estava realmente puto com toda essa situação, então assim que ele teleportou todos para um lugar seguro, ele foi direto até o Goemon para destruir completamente aquele lugar que tinha se tornado repugnante para ele. Trazendo consigo todos os corpos daqueles que pereceram, Ariane, com suas chamas, livrou as almas de todos os companheiros da Shiyome, que jurou que se tornaria forte o suficiente para que ninguém mais sofresse, igual eles sofreram. Enquanto isso, na capital, Dakaris, que continuava pistolinha porque não recebia relatórios do Snape sobre o mercado de escravos, é apunhalado pelo servo que ele tanto confiava. Como já era esperado, o culpado de tudo isso era o seu outro irmão, que sedento para pegar o trono para si, armou toda essa tramóia. Além que iria anunciar que sua irmã tinha sido morta pelas mãos do Dakaris. Que cara pilantra, hein, velho? Mais tarde, naquela noite, depois de terem concluído sua missão, Ark e Goemon Brother, do jeito que são, partiram para mais uma disputa de força, já que nenhum podia ficar para trás, e assim continuaram até o amanhecer, onde se despediram um dos outros. Yuriarna, que depois de ter morrido e renascido das cinzas graças ao Ark, chegou finalmente ao seu destino. Encontrando com sua irmã, ela descobre que, teoricamente, tudo isso tinha sido o plano de seu irmão Dakaris, que estava morto agora. Porém, achando isso tudo meio esquisito, pensando que talvez seu irmão Sect, que na verdade esteja por trás disso, ela aproveita a oportunidade de estar morta e faz seu discurso diplomático sobre como iria salvar a humanidade e os elfos. No dia seguinte, depois de receber algumas informações de mais algumas bases onde mantinham elfos presos, Ark e Ariane, sem perder tempo, já foram em direção ao Império Sagrado de Revlon, em uma outra nação. Depois de andarem um bocado, passarem por um deserto e o Ark eletrocutar tanto os inimigos quanto seus próprios companheiros, eles chegaram até uma pequena cidade, onde foram até a taverna mais próxima para planejar o resto da sua viagem. O que Ariane não esperava é que fosse encontrar com outro elfo lá dentro, chamado Karsi, que parecia toda à vontade e pouco cauteloso perto dos humanos. Em um pulo, ela enfiou um vaso na cabeça do cara para tentar esconder as orelhas, que vai saber de onde tirou. Mas enquanto isso rolava, todos os humanos começaram a falar com ele, o que claramente crashou Ariane, já que os humanos e elfos tinham uma certa rivalidade graças ao passado. Ele começou a explicar que já morava lá há 10 anos e gostaria de viver um mundo onde as duas raças pudessem coexistir. E um sinal disso seria a própria Ariane e o Ark, que estavam juntos, obviamente. Baixando um pouco a bola porque tinha perdido no argumento, Karsi voltou ao assunto principal, que era pedir a ajuda dos dois para capturar algumas criaturas para ele, já que ele era um biólogo e precisava estudar o comportamento problemático de algumas. Ariane já ia recusar de cara, já que estava meio puta e eles estavam no meio de uma missão, mas o cara, afiado do jeito que é, nem esperou ela terminar e ofereceu um mapa detalhado do Império Sagrado de Revlon para eles. Apesar de ainda estar meio indecisa, ele ainda ofereceu de bônus uma cópia do seu livro sobre monstros, que deixou nosso querido Prota viciado em fantasia loucão. Começou a implorar para Ariane que ajudassem ele. Meio com o nariz torcendo, ela acabou aceitando mais pelo Ark do que pelo próprio Karsi. Então eles combinaram de se encontrarem no portão de entrada da cidade amanhã pela manhã. Como o Ark não podia comer na frente dos outros, ele levou umas comidas e uma bebida pro quarto, junto da Ariane, que, para afogar as mágoas, foi encher a cara. 2 copos foram o suficiente para fazer com que ela perdesse o sentido e a noção de tudo. Literalmente tudo. Eita preula, bicha, até a tiazinha da hospedaria achou que eles estavam fazendo algumas coisas libidinosas pela barulheira que tava rolando.
Depois de destruir o quarto inteiro e conversarem um pouco com a dona na manhã seguinte, eles se juntaram ao Karst no portão principal. Não podendo deixar a oportunidade passar, Karst deu uma cutucada na Ariane, dizendo o quanto ela e o Ark foram intensos na noite passada, já que a cidade inteira chegou a ouvir o que estava rolando. Assim que partiram em direção ao deserto, Ariane estava só o pó, pelo enjoo da viagem, mais a ressaca e ainda para piorar, pelo cheiro horrível que estava vindo da carga de trás, que na verdade era um monte de corpos de Goblin, que eles usariam para atrair um verme de areia. O parceiro do Karst arrumou um chazinho para ela, que ajudava nesses problemas, e mesmo em dúvida ela acabou aceitando com gratidão. Foi aí que ela percebeu que a carroça com os Goblins tinha simplesmente desaparecido, e um verme gigantesco surgiu debaixo deles. Em um ato heróico para tentar salvar o parceiro do Karst, Ariane saltou em direção ao verme utilizando sua magia de fogo, que teoricamente seria forte contra ele, mas no final das contas não fez nem cócegas no bichano. Prestes a comer ela, seu futuro marido, gritando que quem faria isso era ele, segurou a cremosa com uma mão e a cobrona com a outra, e pediu que todos se abrigassem. Depois que estavam todos seguros, sem muita paciência, ele arrancou o verme do chão no muque mesmo e arremessou o bicho para trás, como se não fosse nada. Claramente todos ficaram impressionados com isso, já que ele conseguiu acabar com o bicho em um golpe só. Karst, agradecendo pela ajuda e cumprindo o que tinha prometido, deu para eles o mapa e a cópia do seu livro sobre monstros. Antes que se despedissem, Ariane chegou a perguntar para ele por qual motivo que ele vivia entre os humanos, e com um sorriso, ele disse que era simplesmente porque gostava deles. Claro que teve algumas dificuldades no começo, mas não era um povo tão mau assim como ele escutava lá nas aldeias de elfos, apesar de haver algumas exceções, claro. Dizendo que os tempos estavam mudando e tinham pessoas lutando pela coexistência das raças, ele lembra que um lorde de uma cidade portuária tinha recém-casado com uma elfa e que ambos estavam lutando para que esse sonho se realizasse. Ariane, que não tinha o mínimo conhecimento disso, ficou perplexa, pensando que talvez um mundo assim realmente poderia se tornar realidade no futuro. Mudando a cena para algum lugar do subterrâneo, vemos um cara chamado Fumba, que foi contratado pelo imperador Domiciano para destruir a nação. Ele é um domador de feras que está criando uma monstruosidade utilizando aqueles anéis que o Ark já destruiu em alguns lugares. Assim que Ark e Ariane chegaram em Kaisek, a cidade na fronteira de Revlon, eles perceberam que o ar lá era realmente pesado e que qualquer deslize poderia trazer problemas para eles. Dito isso, para evitar que desconfiassem deles, ambos se separaram e foram em busca de informações sobre a cidade, onde se encontrariam novamente no centro dela, no pôr do sol. Quando as buscas finalizaram, Ark descobriu que na verdade essa cidade era mais perigosa do que imaginavam. Monstros vêm aparecendo diariamente próximo à cidade, junto com pessoas que têm desaparecido misteriosamente. Sem contar os inúmeros gritos que ouvem todo santo dia à tarde e da noite, vindo de uma das fortalezas do Império. Indo de encontro com a Ariane, ele se encontrou com uma rapariga que estava sendo ameaçada por 3 marmanjos, e obviamente ele não deixou barato. Meteu o peteleco nos 3 sem dó e já foi verificar se estava tudo bem com ela. A rapariga, pouco esperta, vendo um cavaleiro armadurado forte que nem ele, já foi direto pra cima, dizendo que tinha que agradecer de alguma forma. Aí deixa pra sua imaginação, né? Felizmente, a dona do Prota chegou, e nem um pouco contente já botou ordem na casa e fez o favor de expulsar os ratos de cima do seu boy. Nesse tempo, os 3 patetas que falharam a sua missão de trazer a mulher pro Fumba acabaram virando ração de cachorro, enquanto o monstrão no fundo do precipício ficava cada vez mais raivoso. Ariane, que ainda estava com ciúmes e pistola pelo lance da mulher se esfregando no seu boy, foi com ele até o local das informações que ela tinha conseguido. No entanto, Ark Sério comentou que eles foram trazidos para cá há 4 meses e as chances de estarem vivos seriam bem baixas. Mesmo sabendo disso, ela sem pestanejar foi em direção à fortaleza, já que mesmo que a chance fosse mínima, ela daria sua vida para salvar o seu povo. Seguindo as informações, assim que se infiltraram e entraram em um túnel secreto, eles encontraram uma porta gigantesca protegida por 2 guardas, que foram de base rapidamente. Sentindo um cheiro fortíssimo de bestas, eles entraram na porta, onde tinham várias celas com apenas restos de crânios, além de pelos e animais. Ark, desejando que apenas fossem animais normais, seguiu em frente, abrindo a próxima porta, o que levou eles até o esconderijo do domador.
Surpresos pelo tamanho do lugar, além do cheiro nítido de sangue, saindo das sombras, eles acabam se encontrando com o Fumba. Não deu nem tempo deles piscarem e o Fumba já usou algum tipo de feitiço para encantar a Ariane e ordenou que matasse o nosso esqueleto favorito. Enquanto o loucão das ideias ficava gargalhando pelo espetáculo, Ariane foi para cima do Ark com tudo, e mesmo que ele tentasse de todas as formas possíveis quebrar o feitiço, nada funcionava. No entanto, no meio de um dos seus golpes, ele percebeu que tinha algo na roupa dela e ordenou que seu Pikachu, o Ponta, arrancasse o que estava escondido lá dentro. Assim que tirou um Imp lá de dentro, Ark só meteu uma bola de fogo e acabou com esse showzinho fajuto que estava rolando. Meio decepcionado, Fumba, como prêmio por ter descoberto, começou a dizer toda a sua história, como se alguém realmente se importasse, né? Dizendo quão forte, renomado e foda pra caralho ele era, ele resolveu chamar agora o Doguinho para que acabasse com o Prota. Mas Fumba não esperava que estava lidando com um gamer nato, full OP, que estava puto por ter encostado o dedo na sua cremosa. Com uma única espadada, ele cortou a cabeça do bicho e entrou no modo full putaço. O domador, que claramente não bate bem na cabeça, começou a gargalhar, dizendo que ele só tinha matado uma de suas várias criaturas. Resolveu soltar o zoológico inteiro em cima dele. Ark estava bem confiante, afinal ele é o protagonista, né? Aniquilando tudo e todos que aparecessem na sua frente facilmente, mas como já era esperado de um vilão, ele ordenou que um ogro fosse para cima da nossa querida Ariane, que ainda estava inconsciente por conta do Imp. Por sorte, a Chiyomi apareceu lá e acabou protegendo nossa beldade. O cara continuava loucão, achando que tinha monstros infinitos para mandar para cima deles, mas Chiyomi rapidamente cortou a vibe do maluco, dizendo que ela e seus amigos já tinham feito a limpa no lugar, por isso não tinha mais nenhum monstro para ele usar. Tendo uma pequena pausa dramática para ela e o Ark botarem a conversa em dia, enquanto o maluco ficava lá atrás gritando, Chiyomi disse que quem tinha fornecido as informações para Ariane foi ela, e que se encontrariam mais tarde. O coitado do Ark tava só boiando em todo esse plano, já que a Ariane desde cedo tava pistola por todo aquele lance da mulher e ela acabou não contando nada pra ele mesmo. Fumba, que perdeu toda sua sanidade, usou sua carta na manga e acordou sua tão sonhada obra-prima, o monstrengo que ficava no fundo do precipício. Ark rapidamente teleportou todos eles para fora da fortaleza e quando olhou para o monstrengo não acreditou. Era um monstro da mais alta classe, com habilidades regenerativas supremas, a tão temida Hydra. Não deu nem muito tempo para pensar e bolar um plano, que a Hydra já notou a presença deles e fez o favor de fazer um churrasquinho com todos. Depois de tudo, o Fumba virou o protagonista e aniquilou o reino inteiro. Ou será que não? Em um flashback, vemos o passado do Fumba no seu clã, reclamando que nenhuma criança birrenta, dizendo que deveriam valorizar o quão foda ele era, e que ninguém do seu clã se comparava a ele. Um pouco prepotente, né? O velho que já devia tá puto de tanto ouvir essa besteira, na cara dura só mandou que ele era um merda fracote que não tinha um pingo de disciplina. O mesmo aconteceu quando ele ofereceu seus serviços pro imperador, que claramente estava botando o cara mais pra baixo ainda. Basicamente, todo mundo acha que ele é literalmente um merda, e com razão. Loucaço e sedento pra matar todo mundo, já que teoricamente tinha acabado com o Prota e a trupe, ele comandou que seu pet fosse até a cidade se alimentar de todos os humanos que vivessem lá. Por obra do destino, e que ninguém jamais esperava, Ark conseguiu defender com seu escudo a magia da Hydra, e nesse tempo Ariane voltou à consciência. No entanto, ela não votou por Anão, ficou com sangue no zóio com o Fumba por todas as merdas que ele falou e fez com os elfos. Antes que todos fossem juntos atrás dele, Ark, tentando mais uma vez se exibir para Cremosa, disse que cuidaria da Hydra sozinho, enquanto elas iam atrás do Fumba, apesar da Chiyomi ainda achar que ele tá ficando meio louco de querer enfrentar aquele bicho sozinho. Ariane, que já conhecia e claramente estava caidinha por ele, mandou para Chiyomi que podia confiar no seu esqueletoso. E com isso dito, ambos seguiram o plano. A Hydra, que estava prestes a destruir a cidade, foi parada por ele, ninguém menos que nosso Prota tão amado. Ele até tentou usar seus ataques padrões no pet, mas como era esperado, por ser um monstro mitológico com altas capacidades de recuperação de vida, isso não foi suficiente. Levando em consideração todas as circunstâncias e o espaço que ele teria para lutar com o monstro, Ark decidiu usar uma de suas cartas na manga. Ele invocou Ifrit, o demônio infernal. Sim, é isso mesmo que tu ouviu. Ele invocou o próprio Cramunhão das profundezas do inferno para lutar contra a Hydra. Virou Pokémon, é?
As duas que estavam indo atrás do tomador viram o bichano e ficaram tipo, what the fuck? Que porra tá acontecendo ali? Tentando deixar isso de lado, mesmo que seja difícil, assim que encontraram o Fumba, Ariane já tacou um poderzinho pra dar um sustinho nele. Tirando sarro, falando o quão forte ele era, que iria acabar com todo mundo usando seu poder da ida, Ariane, que já tava de saco cheio, mandou que ele parasse de falar merda, porque ele era um bosta, fraco e inútil, que não tinha poder nenhum. Ih, aí tocou na ferida. Falou que não tem poder e ia pedir pra ele ficar puto. Todo irritadinho, ele resolveu usar seus imps novamente, mas dessa vez a Ariane estava ligeira e não caiu nesse truquezinho barato. Nisso, a Xiaomi aproveitou para rasgar as costas do maluco e acabou descobrindo que ele estava com um símbolo desenhado, que era utilizado para controlar os monstros. Como o símbolo ficou danificado, todos os monstros pararam de obedecer a ele, inclusive a Hydra. Entrando em colapso, mais loucão do que nunca, ele começou a surtar, dizendo que agora sim que eles estavam ferrados e iam ver o que ia acontecer, já que ninguém mais controlava a Hydra. Cansada desse bafafá todo e honrando a morte dos seus companheiros elfos, Ariane séria mostrou o verdadeiro valor de ter um poder capaz de proteger os mais fracos, assim então torrando em uma espadada só o maníaco. Enquanto isso, no meio do torneio Pokémon, Ifrit, que claramente tinha vantagem por ser elemento fogo, estava dando uma surra no lagarto. E Ark, como não podia ficar para trás e tinha que impressionar a Cremosa, resolveu utilizar sua técnica secreta que desenvolveu durante anos jogando Mario 64. Para fechar com chave de ouro, Ark ordenou que Ifrit utilizasse seu Flame Helion e assim terminasse gloriosamente com a luta. Após se juntar às duas e mostrar seu bichinho de estimação, um papagaio do Reino dos Elfos apareceu, trazendo algumas novas informações importantes. A princesa Yuriarna finalmente tinha conseguido uma reunião com Fangas, um dos Elfos Anciões. Nela, Yuriarna explicou tudo o que estava rolando, desde as traições de seus irmãos quanto o objetivo dela de criar um mundo onde os Elfos e humanos pudessem viver juntos. O elfo, que gostou da atitude da moça, concordou em manter o tratado de paz, e que ambos lutariam para proteger os dois povos. Dito isso, Ariane foi dispensada de continuar indo atrás dos elfos, já que o próprio povo de Hoden iria fazer isso a partir de agora. Apesar de meio surpresa e abalada por tudo isso ter acontecido tão rápido, Ark não deixou que ela ficasse para baixo, já que eles continuariam sua aventura juntos, só que agora com um novo objetivo. Eles iriam atrás de tentar livrar o Ark da sua terrível maldição.